Saúde, bem-estar, segurança, riscos psicossociais e NR1. Tudo isso, hoje em dia, você, empresário da locação, precisa estar atento com relação aos seus colaboradores. Mas, afinal de contas, o que mudou de 10 anos para cá na relação entre você, empresário, e a sua equipe? Nesse LocCast do mês de agosto, nós vamos abordar esses e outros temas tão importantes, porque o que nós mais estamos notando no mercado é a dificuldade da relação entre empresário e os seus colaboradores. Então, sejam bem-vindos e senta aí, porque está começando mais um LocCast. Meus caros amigos locadores de toda Minas Gerais e de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um LocCast. Essa edição do LocCast de agosto de 2026, nós vamos tratar de um tema muito sensível e muito significante para você, locador, e que impacta diretamente no maior ativo que você tenha na sua empresa, que são os seus colaboradores. Para esse assunto, a gente trouxe a empresa madrinha do Sindilec, que é a Central dos Benefícios, e ela é focada em levar para você e para a sua empresa os melhores benefícios, a melhor assistência e todas as informações e todos os cuidados que você precisa ter para gerir melhor a sua equipe comercial, a sua equipe de colaboradores. Eu estou sentado aqui hoje com a Natália Silva, que ela é a especialista em recursos humanos da Central dos Benefícios. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigado. Eu estou aqui também com a Rayane Gomes, que é a Head de Expansão de Novos Negócios da Central dos Benefícios. Rayane, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite. E eu estou aqui com a minha grande amiga Ana Carla Fernandes, que é especialista em planos de saúde, já trabalha comigo já há um bom tempo lá dentro do Sindilec e vem aqui também nos agraciar com o conhecimento que ela tem de plano de saúde. Ana, muito obrigado também. Agradeço o convite, é um prazer participar mais uma vez com você. Eu que agradeço. E a gente precisa falar, gente, o tema nosso aqui é sempre, quando a gente fala de benefício, quando a gente fala de empresa de uma maneira geral, não só os locadores de equipamentos que estão assistindo a gente tem percebido nos últimos tempos que tem sido cada vez mais difícil dentro das empresas esse relacionamento entre o dono da empresa e os colaboradores. A relação, ela mudou de uns tempos para cá. Está cada vez mais difícil não somente contratar, e está cada vez mais difícil reter e manter esses colaboradores satisfeitos, felizes dentro do ambiente de trabalho. Natália, fala pra gente assim, um pouco assim, o que você tem notado, até porque, para você saber aí do outro lado que está assistindo a gente, não somente com o Sindilec de Minas Gerais, mas a Central dos Benefícios, ela tem relacionamento com outros sindicatos patronais de outras categorias. Então, eles trazem uma experiência muito interessante, porque às vezes você pode achar que é só você que está tendo esse tipo de problema dentro da sua locadora, e não é. Esse problema é geral. Então, assim, Natália, com a experiência que a Central dos Benefícios tem aí com outras categorias, lidando com outros empresários de outros segmentos, como é que está se desenhando esse relacionamento aí ultimamente entre empresário e os colaboradores? O que a gente tinha antigamente era uma relação que separava muito, né? Vida pessoal e vida profissional. Tinha que deixar os problemas em casa e trabalhar e vice-versa. Só que isso não existe. A pessoa, ela é uma só. Então, o que a gente vê hoje muito de problema é que as empresas, elas continuam com essa mentalidade de separar a vida pessoal e profissional, e então o colaborador, ele tem, ou o funcionário, como cada empresa gosta de chamar, né? Ele tem que se separar, ele tem que ser produtivo e focar 100% na empresa. Só que ele está, muitas vezes, cheio de problemas em casa, com dívida, com questões de saúde familiar, com questões, enfim, diversas. Problema até dentro do próprio casamento. Problema dentro do casamento, com filhos. E ele não tem como separar e ignorar a vida dele para ser produtivo. Então, essa é uma relação que dificulta. Se a empresa, ela não abre esse espaço para entender o que de fato está acontecendo com essa equipe, ela não consegue entrar na raiz do problema e acompanhar, porque às vezes ela também não consegue resolver, também não consegue acompanhar para equilibrar
essa relação. Então, isso faz com que a equipe ela perceba aquele ambiente como um ambiente que não provê uma qualidade de vida, porque não o considera como um indivíduo, e ao mesmo tempo esse colaborador ele vai querer sair, ele vai querer buscar um ambiente que de fato preze pelo bem-estar dele. Tanto é que é um movimento que eu tenho sentido visitando os empresários, que os colaboradores, eles não têm mais colocado os problemas pessoais dentro da gaveta e falar assim, eu tenho que ir trabalhar, não importa o que aconteça. Agora ele pensa assim, eu preciso cuidar da minha vida pessoal primeiro. E depois vem o meu trabalho. Então qualquer justificativa para ele é o suficiente para ele poder falhar de trabalho para poder cuidar ou do filho, ou do marido, ou da esposa, um problema de saúde. É isso que eu estou notando, é isso mesmo? Mudou muito, né? Exatamente, muito. Exatamente. E aí, muitas vezes ele não faz isso porque ele usa de má fé, é porque realmente é a vida dele. Ele não pode guardar esse problema na gaveta. E a empresa, ela também, ao mesmo tempo, ela não pode deixar livre. Então, a hora que ele quiser, ele chega e ele resolve todos os problemas e depois ele vem trabalhar. Então, ela precisa entender como ela vai conduzir esse colaborador para... Ok, você tem problemas, você precisa cuidar da sua família, eu respeito e eu te dou condições de fazer isso. Por outro lado, o que eu espero de você tá aqui, então me entrega aqui que eu não vou preocupar se você tá chegando mais tarde ou não. Então, muitas vezes, a gente precisa pesar, né, o que de fato é importante para a empresa, porque às vezes não é o bater o ponto, às vezes é realmente a qualidade do que ele está entregando. E ele só vai entregar qualidade se ele tiver em um ambiente que promova esse bem-estar geral na vida dele. Então, Rayane, né, não se trata mais de salário e carreira simplesmente, né? Não. De fato, pegando um pouquinho do gancho do que a Nath trouxe pra gente, essa relação empregado e empresário, ela precisa ter ali uma transparência e uma segurança. Então, se o empregado ele percebe um espaço de segurança em que ele pode também ali ser sincero no momento em que ele está passando, esses acordos, eles são muito mais suaves, né, de acontecer. Então, acredito muito que toda essa transformação do próprio mercado, das relações profissionais, elas estão aí passando, né, por essa mudança de interpretação. Então, se de um lado eu tenho um empresário que ele olha para o comportamento do empregado e que era anteriormente, né, um empregado assíduo, que não faltava, não atrasava, e aí a conduta, o comportamento, ele muda de forma repentina e abrupta. Peraí, será que está acontecendo alguma coisa para além de só uma mudança de personalidade? Isso é muito difícil de acontecer. Então, é ter essa sensibilidade, essa empatia de entender esse momento, de chamar para uma conversa, e nessa conversa, eu acredito que grandes combinados, né, eles podem ali garantir que essa relação ela se perdure por mais tempo. Isso que você falou é o ideal de acontecer. Exato. Só que o que eu vejo claramente, como o meu papel dentro do Sindilec é visitar muitas locadoras e conversar com o empresário, a gente percebe claramente que a grande maioria dos empresários ela não tem essa visão. Né? Sensibilidade. Exatamente. Essa sensibilidade, essa percepção. Aí a central dos benefícios, ela consegue ir dentro... vou falar um termo aqui, pode estar errado, mas aí vocês me corrigem, tá? A gente consegue treinar o empresário para ele poder fazer isso, porque você falou, Natália, eu concordo plenamente, é uma linha muito tênue. Exato. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa dar toda essa condição para o colaborador, para ele se sentir acolhido dentro da empresa e saber que ele vai conseguir resolver os problemas pessoais dele, para poder ser produtivo dentro da empresa, mas ao mesmo tempo a gente precisa coibir, a gente precisa inibir os abusos. Sim. O equilíbrio, né? Exatamente. Então, aí nesse ponto, como é que a central dos benefícios ela vai entrar dentro da empresa para poder instruir tanto o colaborador quanto o empresário para estabelecer esse ponto de equilíbrio? Então, esse é um ponto muito importante para a gente poder, inclusive, trazer aqui ao conhecimento de todos que nos assistem
sobre a história da Central. Então, a Central dos Benefícios ela tem mais de 20 anos de experiência nesse mercado de benefícios, saúde e bem-estar. Eu sei que agora, recentemente, nos últimos anos, esse movimento de saúde, de bem-estar, de segurança no trabalho, ele ficou bem latente, mas a Central já está há 20 anos trabalhando nesse mercado. E nós temos aqui um posicionamento e um propósito que a gente acredita, que é ser o elo que conecta essa relação empresário e empregado. E para isso, a gente não vai colocar em caixinhas nenhum dos lados. A gente quer sentar, a gente quer trazer ferramentas, trazer metodologias, indicadores, utilizar dos benefícios como uma ferramenta estratégica para poder fazer essa gestão ali no dia a dia, nas relações profissionais, na expectativa de retorno, seja do empregado, seja do empresário. Então, de fato, a Central hoje ela se posiciona como elo de equilíbrio e a gente consegue levar todo esse conhecimento, capacitar ali, seja o dono dessa locadora, ou seja um profissional de recursos humanos, independente do perfil. Então, a gente fala que a Central ela traz, né, esse diferencial. A gente consegue atender desde o microempresário até uma grande empresa, mas a gente sabe que no cenário do Brasil hoje, a grande maioria são os pequenos negócios, os micros e pequenos negócios. Então, por isso, a Central ela tem um cuidado especial, a gente consegue levar essas inovações e essas transformações numa linguagem ali didática, que quem está do outro lado consegue entender e absorver de todo esse conhecimento. Então, eu acredito que é, sim, um espaço muito importante para a gente poder trabalhar e explorar. É porque quando a gente fala de benefício, né, principalmente o empresário, ele acha que o benefício é aquela coisa ali simplesmente tangível, né, vamos falar assim. Só que a Central dos Benefícios é uma consultoria, então, que ela vai entrar dentro da locadora para entender a realidade que está ali formada dentro da empresa e orientar o empresário e orientar os colaboradores sobre, principalmente o empresário, de como que ele faz para atrair e reter os colaboradores e conscientizar os colaboradores de que você precisa sim cuidar da sua vida pessoal, só que você precisa fazer isso com equilíbrio. Não adianta, por qualquer coisinha, você se ausentar do trabalho e achar que está tudo bem, porque existem responsabilidades para serem cumpridas também. Esse é uma das vertentes, né, que a gente trabalha. A gente tem um serviço, uma prestação de serviço que a gente faz essa consultoria, a gente chama de Bem Mais RH, né, que a gente atua trazendo esse conhecimento ou para o empresário ou para o profissional de recursos humanos ali, para gerir melhor a sua equipe. Isso é uma das vertentes que a Central ela atua, mas ela também atua de maneira individual com benefícios. Então, a gente tem alguns produtos de plano de saúde, plano odontológico, assistências psicológica, nutricional, fitness, jurídica, enfim. A gente tem uma gama gigantesca de benefícios, tanto para colaboradores, mas a gente também traz benefícios para os empresários também, para a empresa. Então, numa eventual rescisão, a gente também tem ali o reembolso do valor rescisório. A gente tem outros benefícios também para empresários, então essa é uma das vertentes que a gente trabalha também. Então, para o colaborador, benefício, então, deixou de simplesmente ser um item da remuneração dele. Exatamente. Com certeza. É isso. Exatamente. Então, a nossa compreensão sobre o benefício é diferente do que uma proteção ou um produto, que é o que você disse. A Central ela tem um braço ali, uma vertente de ser consultiva, de levar esse conhecimento, nós temos. Mas o que a Nath trouxe é justamente isso. Nós conseguimos aplicar esses benefícios dentro dessa jornada, dessa experiência do trabalhador. Então, às vezes, ele casou e ele recebe uma gratificação pelo casamento, mas em contrapartida, o empresário também ele precisa ali receber um retorno disso tudo. E a gente consegue também levar algumas coberturas que vão equilibrar essa relação. E principalmente quando a gente fala sobre essa essência da palavra, o que é uma consultoria? É eu entender dentro da complexidade do negócio, as particularidades dele, e eu conseguir levar valor, que ele perceba que nessa relação, né, de troca, ele de fato está conseguindo ali absorver, né, e evoluir enquanto negócio e crescer enquanto locadora. E aí, Alan, só
também trazendo um pouquinho para a linguagem de seguros, né? O seguro nada mais é do que esse equilíbrio, né, econômico, em que todos nós, ninguém consegue adivinhar os eventos adversos da vida, então os riscos que diariamente estão acometidos, seja nós enquanto pessoas físicas, ou seja uma empresa ali, pessoa jurídica. Então tem vários riscos ali que podem acontecer. E a gente traz essa transferência do risco, que é justamente equilibrar essa relação de um retorno de segurança financeira, seja uma assistência que ele pode receber, que talvez se não tivesse através dessa relação com a central dos benefícios, ele precisaria custear do próprio bolso. Então, quando a gente fala que a gente pode ser pego desprevenido com a situação ali adversa, e eu sou previdente o suficiente para poder confiar em uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, trazendo essa segurança, esse respiro e o caminho. Então, é realmente cortar a curva de aprendizado e levar diretamente para esse empresário, a locadora, acesso à segurança, à proteção, a conhecimento. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente é que a Central dos Benefícios ela consegue atender tanto a empresa de micro, pequeno, médio e grande porte. Porque nós estamos falando aqui de um monte de coisa bacana que é benefício direto para você, empresário, para os seus colaboradores, para você que está assistindo a gente. Isso não é só para aquela empresa grande que tem 200, 300, 500 funcionários. Se a sua locadora tiver 5, 2 colaboradores, a Central dos Benefícios consegue ir até você e te mostrar o melhor caminho para você poder estabelecer bom relacionamento, uma boa convivência com seus colaboradores, e você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu negócio, porque o colaborador feliz, bem assistido, bem acolhido, ele é muito mais produtivo. Ele vai deixar de te enxergar como aquele chefe que fica só martelando, que fica só cobrando, que é pouco compreensivo, que não entende que o seu colaborador tem uma vida pessoal, porque você, empresário, você tem a vida pessoal, você é o dono da empresa. Quando você precisa resolver um problema pessoal, você gasta uma manhã, um dia, chega mais tarde, você é o dono da empresa. Agora, e o seu colaborador, como é que ele faz? Né? Então, só que é uma linha tênue. A gente precisa estabelecer um ponto de equilíbrio aí. Exato. E você falou uma coisa importante, Alan, sobre utilizar o benefício da maneira certa. O benefício ele não é só um presente que eu dou para o meu funcionário, porque ele está trabalhando ali. Não, ele é uma ferramenta que eu garanto o bem-estar desse funcionário. Se eu estou garantindo o bem-estar dele, é o que eu falei. Ele precisa de um ambiente em que ele perceba esse bem-estar. Ele perceba que a empresa, ela me exige, mas ela também, ela me dá condições de estar aqui e de eu entregar e de eu fazer hora extra e tudo, mas está tudo bem, porque ela me retribui de outro lado. Então, é uma ferramenta realmente de retenção e atração, com certeza. Então, hoje, no mercado, as pessoas, elas estão buscando qualidade de vida, principalmente pós-pandemia, né? Então, isso ficou muito evidente. Os profissionais, eles buscam qualidade de vida. Então, não adianta eu oferecer um salário muito alto se eu não tenho um pacote salarial interessante para reter essa pessoa. E os melhores colaboradores, os melhores funcionários, é isso que eles estão buscando. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui que você estava falando, eu fiquei curioso. Na hora que a gente vai entrevistar uma pessoa, que a gente vai contratar essa pessoa, tá claro para todo mundo aqui, para você que está assistindo a gente também, que não é assim, olha, eu vou te pagar tanto e você vai ter plano de saúde. Isso deixou de ser suficiente. Sim. Né? Apesar que nós estamos aqui com a nossa especialista de planos de saúde aqui, que é muito importante porque saúde, né? Saúde. O próprio nome já diz. Então, é interessante, é importante sim, mas na hora que eu vou fazer a entrevista de um colaborador, o que eu preciso falar para ele que vai atrair a atenção dele com relação a ele perceber que ele está entrando numa empresa que se importa com a vida dele pessoal, que ele vai entrar numa empresa que tem um ambiente colaborativo, que tem um ambiente acolhedor nessa questão aí de fazer com que ele se sinta melhor mesmo, porque não é só mais o benefício, não. O que eu vou falar para ele? Que eu vou ter, ele fala assim, eu vou entrar numa empresa legal, gostei disso aqui, isso aqui é legal. Antes de eu falar com um candidato o que eu ofereço, eu pergunto o que ele está buscando.
Então, eu entendo dele. O que você busca numa empresa? Eu busco um ambiente colaborativo. Eu busco um ambiente onde eu possa me desenvolver. Eu busco um ambiente onde eu consiga ter dias híbridos em casa, enfim. Então, eu vou entender dele, nessa pergunta, o que ele está buscando. Diante disso, eu venho com tudo que eu tenho e que se encaixa. E eu sou super transparente no que eu tenho e de como nós funcionamos enquanto empresa, dos problemas que nós temos enquanto empresa, e trago para ele. É isso. Nós temos, obviamente, uma conversa ali, porque hoje a entrevista, ela não é só a empresa contratando, é o candidato contratando a empresa. Verdade. Falou. Hoje é uma negociação. A gente faz uma negociação muito mais do que simplesmente contratar. Então, eu entendo dele o que ele está buscando e depois eu trago o que a gente tem. Então, se para ele é importante um ambiente colaborativo, eu vou, na minha fala, enfatizar que nós temos uma equipe colaborativa, que o meu ambiente ele é todo aberto, eu tenho acesso à diretoria rapidamente. Se ele está buscando desenvolvimento, eu tenho cursos que eu disponibilizo na plataforma, mais de 300 cursos. A gente tem... CDB Qualifica. O CDB Qualifica, enfim. Então, a gente vai dando insumos para essa pessoa tomar a melhor decisão. E nas falas dela, eu também vou entendendo se o que ela está buscando é aquilo que eu ofereço. Eu costumo falar que a central ela não levanta bandeira para nenhum lado, seja de qualquer aspecto. Se eu observo que um candidato ele tem essa necessidade, eu não vou... Eu já sei que eu não vou entregar isso para ele. Então, ali eu trago com mais veracidade a respeito disso. Aqui nós respeitamos o indivíduo independente de aspecto. Faz sentido para você? No final, eu sempre termino assim. Faz sentido para você? Sim. Entende? Sim. Então, eu sempre observo nesse sentido. É uma venda também da empresa. É isso que eu mas falo. a gente vende a Ela tá realidade. A gente Concordo. precisa vender a realidade. Concordo. Então, assim, pegando um gancho na sua fala, Nath, hoje a Central dos Benefícios, ela trabalha com quais produtos lá dentro que a gente pode colocar para o locador? Assim, a gente falar rapidamente, só para o pessoal entender, porque nós estamos falando que benefício aqui, benefício ali. Então, assim, só para você que está assistindo a gente entender o que a Central de Benefícios tem para poder te entregar. Bom, então, a Central hoje, a gente tem um posicionamento de hub de benefícios. Então, eu tenho dentro da minha esteira de produtos algumas coberturas já formatadas dentro da demanda de mercado, que a gente já observou que tem ali espaço para essa introdução, mas nós também conseguimos atuar de uma forma personalizada. Então, te respondendo objetivamente, a gente tem o seguro de vida tradicional, e aí a gente consegue atender tanto uma apólice menor, uma apólice coletiva, com seguro ali padrão, e também a gente consegue fazer cotações personalizadas para um seguro de vida maior. A gente também tem o plano odontológico. Aí lembrando que esse seguro de vida, ele é voltado para o empresário. Porque nós temos o nosso parceiro que é o PAS, que ele faz o seguro de vida para os colaboradores das empresas. Exatamente. Então, a gente consegue apoiar. Então, assim, se a empresa ela tem essa necessidade e ela aciona a central, a gente consegue ali seguir com a cotação dentro dessa necessidade dela. Então, como eu disse, a gente também tem o plano odontológico e hoje a gente tem operadoras aí as maiores do país. Então, a gente consegue entrar, inclusive, em regiões com a rede credenciada, né, do odontológico. Também temos o seguro em vida, que é o nosso seguro bem-estar integral. É muito interessante, Alan, por quê? Tradicionalmente, o que o mercado conhece de seguro de vida é o seguro que aconteceu, ninguém quer ir passar por um sinistro de morte, para funeral, a apólice ali em razão da morte. E existe um seguro que não é tão divulgado assim, que é o seguro em vida. E vai de encontro com isso tudo que a gente está falando aqui. Dentro do momento de vida de cada pessoa, ela passa ali por situações em que receber, né, um retorno ali, uma indenização, uma cobertura securitária em vida é o que vai fazer justamente esse equilíbrio e a percepção de valor.
Então, a gente trabalha diretamente com esse seguro em vida, que é o seguro bem-estar integral. Inclusive, aqui para esse cenário que a gente está conversando, para os locadores, né, a gente tem esse seguro à disposição de oferecer, e a gente acredita bastante que ele traz esse equilíbrio, porque ele traz tanto cobertura para o empregado quanto para o empresário também. E aí a gente tem um outro bem importante, que eu vou deixar a Ana falar um pouquinho, que é o saúde. Então, saúde, a gente consegue também atendê-los aí dentro das demandas e trazer grande valor no que se refere à saúde, né? É um tema bem importante a gente falar, e a gente tem essa cobertura hoje dentro da Central. Bacana. E só lembrando para você que está assistindo a gente que o Sindilec, ele representa todas as empresas do estado de Minas Gerais, todas as locadoras de máquinas, equipamentos e ferramentas. E para todo o estado de Minas Gerais, a Central dos Benefícios consegue chegar até você. Você pode estar de norte a sul, de leste a oeste, não importa. Você está em Montes Claros, você está em Uberlândia, você está em Juiz de Fora, você está em Valadares, Teófilo Otoni, a Central dos Benefícios consegue chegar até você. Mas falando de planos de saúde, né? Que eu acho que isso é muito importante a gente trazer para a nossa mesa. Eu atuo com plano de saúde há mais de 15 anos, tá? No mercado. E aí, o que eu percebo, gente, nesse universo nosso? Plano de saúde deixou de ser só plano de saúde. Nós temos que atuar na contramão hoje. Como que a gente faz isso? A gente entra nas empresas, entende a realidade do nosso cliente, entende a dor dele, para de fato construir um produto que vai fazer sentido para a empresa, para o locador e para os funcionários, né? Antigamente, você chegava, apresentava um plano de saúde e entregava de fato um contrato, ele estava coberto pelo plano de saúde para consultas e exames. Só que hoje mudou. Qual que é o nosso foco hoje? É trazer para ele o quê? Uma prevenção. Quando eu falo de prevenção, eu falo de um atendimento sentindo a dor do colaborador, seja em qualquer área que ele estiver, né? Saúde, a gente aborda muito saúde física e mental. E saúde mental aborda-se vários temas que você, Natália, explicou muito bem, a Rayane também. E aí eu entro também com a parte de plano de saúde. Então eu trago o seguinte, vamos fazer a prevenção do nosso colaborador, vamos cuidar dele, vamos cuidar de forma que, na verdade, não tratar quando doer. Eu quero entender ele e prevenir. Vamos prevenir? Vamos fazer um acompanhamento para quem tem uma pressão alta? Vamos entender a realidade dele? Qual que é hoje o burnout aí, né? A gente vê essas frequências de acontecimento que automaticamente vai atingir a saúde. Você está falando do burnout. Isso. E aí vem necessidade de que acompanhamento, pressão alta, um colesterol, e aí surgem diversas doenças. Então, o plano de saúde hoje, ele entra como que uma coluna que dá amparo para todas essas outras assistências que nós temos dentro da Central dos Benefícios, tá? Hoje nós atuamos com várias operadoras, temos diversas operadoras para atender o nosso cliente. E já temos muitos clientes com as locadoras aí hoje com o plano de saúde, né, Alan? Com a gente, né? Sim. Já faz esse trabalho muito bem. E eu acredito que, de fato, a Central dos Benefícios, com o plano de saúde, trazendo outras assistências que a gente tem, a gente quer entrar para poder fazer toda a parte de benefício dentro do cliente. Tá. O que mais hoje, dentro das empresas que vocês atuam aí, não só com locadoras, mas outros segmentos também lá dentro da Central dos Benefícios, assim, quais são os comportamentos, aí, as condições que mais prejudicam a qualidade de vida dos colaboradores? Hoje, o que mais prejudica a qualidade de vida é aquilo que ele não que ele começa achando que está controlando e depois ele não está controlando mais. É mais no âmbito psicológico? Saúde mental. Saúde mental. Saúde mental. Por quê? A saúde mental, ela é invisível. Se eu machuco o meu pé, eu vou começar a mancar, todo mundo vai perceber. Eu vou perceber. Se eu estou ansiosa, eu custo a perceber. Eu só vou perceber quando me falta ar. Eu só vou perceber quando dá taquicardia. Dor taquicardia, quando me falta quando me falta a memória. Isso aí. Então, a saúde mental, ela é perigosa nesse sentido porque ela é invisível mesmo. Ninguém corpo começa a somatizar, né? Exatamente. E ela dá sinais no corpo, de fato. Ela dá sinais no corpo. Aquilo que nos afeta mentalmente, psicologicamente, ele é exposto, né? O corpo, ele começa a te dar sinais naquilo que mais você tem alguma tendência de ter doença. Então, se é em alguma questão nos rins,
você vai ter alguma coisa ali nos rins. Então, o corpo ele vai demonstrando para você. E aí, dentro disso também, a gente tem aquilo que acontece na nossa vida pessoal, que está nesse pacote da saúde mental. Então, eu tenho estresse o dia, né, quando eu estou em casa, com vários problemas, dívida, enfim. E eu chego no trabalho, eu tenho diversos problemas, eu atendo cliente que é mais difícil, eu tenho a minha liderança que às vezes me exige demais e eu não estou entendendo o que ela está pedindo e, enfim, não existe uma conversa ali, e isso tudo vai acumulando para a saúde mental. A Ana falou sobre a questão da prevenção do plano de saúde. A gente teve em 2025 546 mil afastamentos por burnout, segundo o Ministério da Previdência. E antes da gente começar a gravar, você falou um número comigo que eu fiquei olhando para você e falei assim, não, Sim. Esse número não é esse não. Qual foi o valor? Isso, para processos trabalhistas associados à saúde mental, nós tivemos aí uma reportagem divulgada pela Folha de São Paulo em 2025, que em média o processo ele tem um valor de 369, 370 mil reais por pessoa, por processo. Olha isso. Por processo. Então, nós temos mais de 3,75 milhões de reais em processo para ser julgado. Então, quando a gente fala em saúde mental, NR1 agora, que está nova aí, muito empresário, né, se preocupa com a multa. Que é o próximo assunto que nós vamos entrar isso agora. É interessante. Isso. E só dando um gancho na sua fala, eu acho isso interessante porque vocês percebem, sim, que hoje um empregador não pode mais oferecer só um plano de saúde? Ou só um plano odontológico? Ou, o que eu vejo muito, tá assim, na minha vivência em locadoras, viu, Alan? A gente, quando entra em contato, que a gente fala com as locadoras, que eu tenho essa proximidade já há mais de uns 7, 8 anos com você. Sim. Eu percebo que quando a gente chega e fala, possui algum benefício? Não, tenho seguro de vida. Mas, gente, o seguro de vida hoje, infelizmente, não basta. Não, eu tenho plano de saúde, ok. O plano de saúde, hoje, a realidade hoje, nossa, do mundo corporativo é um conjunto de informações para o colaborador. A gente tem que preparar, prevenir, cuidar, acolher. Por quê? Porque com isso, até a nossa sinistralidade do plano de saúde cai. Porque se eu vou prever ele, vou cuidar dele, igual a Natália falou muito bem, né? Um atendimento, uma saúde mental, ele chega no trabalho cansado porque já teve um monte de problema em casa, um trânsito daqueles pesado, chega dentro da empresa, aí o patrão vem com aquele monte de demanda, ele não consegue concluir, volta para casa e isso vai virando o quê? Uma rotina estressante. E aí, quando ele chega a procurar o plano de saúde, ele já está com vários problemas. Mas onde está a causa? Vamos tratar a causa? Vamos prevenir? Vamos cuidar? E aí entra todos os benefícios que a gente fala. Então, qual que é o nosso foco hoje, Alan, quando a gente fala a central dos benefícios? A gente entra dentro do nosso cliente para poder sentir a dor dele. Vamos prevenir, vamos trabalhar. Eu não sou só a Ana do plano de saúde, como dizem, né? A Ana Carla do plano de saúde, não. Eu tenho clientes hoje que eu entro dentro, que eu entendo a realidade dele, que eu vejo que ele não vai ser o plano de saúde. Que ele vai ser o quê? Ele vai ser um suporte com uma telemedicina, vai ser uma assistência financeira que a gente tem, ou não, vai ser um hub, né, Nath? O Rai fala muito bem. Então, a gente quer entrar, o nosso espaço aqui hoje é para falar sobre o quê? A Central dos Benefícios, nós somos um conjunto. Entendemos o nosso cliente como em qualquer área. Nós vamos construir um projeto dentro da empresa para ser o braço do empresário ou do RH. Por quê? Hoje em dia, o RH ele não tem que ficar resolvendo problemas, entre aspas, de um rapaz que não conseguiu uma consulta, que ficou na UPA o tempo todo, ou uma assistência financeira que ele precisa, ela tem que o quê? Ela tem que levantar os indicadores e procurar a solução. Quando ela levanta os indicadores e procura a solução está com a central. E é isso que a gente quer deixar claro. Nós queremos trazer essa realidade do nosso locador para a gente. Vamos somar essa responsabilidade? Abre as portas para a central que a gente vai entregar o melhor. E para aquele locador, que é aquela locadora pequenininha, que isso, tudo que você está falando aí, eu concordo, eu acho assim, fantástico, é isso mesmo. Mas e aquela locadora que é menor, que o dono está ali atrás do balcão, que o cara corre para lá, para cá o dia inteiro, tal. Como ele vai conseguir, dentro da Central dos Benefícios, ter esse apoio para ele poder cuidar desses aspectos aí? Isso é a nossa realidade hoje. A gente fala muito sobre isso porque nós já temos, né, as informações assim, da nossa carteira do Sindilec. E o nosso perfil de empresários hoje é a realidade do Brasil. É o quê?
3 a 9 colaboradores. E muitas das vezes é o quê? A família que está ali trabalhando. Sim. O rapaz que vai fazer a entrega de uma máquina é o mesmo rapaz que está fazendo a cobrança, é o mesmo rapaz que está dando a manutenção na máquina. Isso para a gente é muito tranquilo. Eu já atendo assim. Então, eu chego, eu me apresento, seja via telefone, pessoal, a gente entende a realidade dele, mostra a nossa realidade, pergunta para ele qual que é a sua dor hoje. Qual que é a sua maior dificuldade? Ana, minha dificuldade hoje é o quê? O plano de saúde que eu tenho aqui. Eu tenho determinada operadora, meu plano de saúde está muito caro. Aí eu vou entrar para atuar, que a dor dele até então é o quê? É o plano de saúde que está realmente inviável naquele momento. E a gente faz uma análise, pesquisa o melhor mercado, a melhor condição para entregar para ele, de fato, uma realidade que vai ser atendido e vai ter um sucesso em questão do plano de saúde. Não, Ana, minha questão hoje é que é uma assistência financeira? Não, a gente vai te atender. Então, Alan, o que eu quero deixar claro? Independente do número de trabalhadores, de colaboradores, da empresa, o formato. Se for 2 ou 200, o atendimento vai ser o mesmo. Perfeito. Tá? É isso. Ô, Natália, nós já estamos falando disso, mas eu vou dar nome aos bois, porque aí fica mais claro para você que está assistindo a gente, para nós aqui. Nós vamos começar a falar de NR1. Agora nós vamos entrar no tema da NR1, porque praticamente todo locador, todo empresário, na hora que eu vou visitar, ele fala assim, Alan, o que é essa? Que é isso? O que eu tenho que fazer? Da onde que isso veio, né? Então, você que é a especialista mor lá da Central dos Benefícios com relação à NR1, o que é? Vamos começar do básico. O que é a NR1? Sim. Eu também sou implementadora de NR1 e saúde mental corporativa, né? Então nós estamos com a pessoa certa, nós temos a melhor camisa. Né? Sim. Da onde veio? Né? A NR1 ela já existia há muitos anos, é uma norma de segurança do trabalho. E por que ninguém nunca ouviu falar disso? Ela já existia e ninguém sabia? Ela é uma norma que ela diz sobre os riscos ocupacionais. Os riscos que a empresa, o ambiente da empresa causa, né, ou expõe um colaborador. Na verdade, todo mundo já sabe. Se eu falar o que é uma NR17, talvez você não saiba o que é. Mas a NR17, ela define como uma cadeira tem que ser. Se ela tem que ter braço, encosto na lombar, 5 rodas, então... Ergonomia, exatamente. Então, as normas, elas existem e as empresas, elas já atuam dentro dessas normas, muitas vezes sem saber quais são as normas. Ela contrata ali um prestador de serviço de saúde ocupacional, né, para fazer os exames admissionais, exame demissional, enfim. Então, essa empresa, normalmente, ela já traz a documentação para adequar legalmente o empresário, a empresa locadora. Acontece que todas essas normas, elas visavam muito, de uma maneira muito explícita, a segurança física. E agora, dado tanto aumento de casos de adoecimento mental, houve a necessidade de trazer isso de uma maneira mais explícita na norma. Então, o que aconteceu foi realmente, agora, além do físico que você tem que olhar, você tem que olhar também para o mental. Isso estava implícito. Então, ninguém preocupava muito com isso. Foi o que você falou, ficava dentro da gaveta. Ficava dentro da gaveta. As pessoas chegavam e gavetavam o problema mental e cuidavam só do físico. Separava trabalho e casa. Mas aí tem a linha tênue, né? Beleza, a gente entendeu o que é NR1. Agora, qual que é o nível de responsabilidade do empresário? Quais os riscos psicossociais os quais ele é responsável? Porque, às vezes não. O colaborador ele vem com algum problema que foi gerado dentro da casa dele. O empresário ele não tem controle sobre isso, mas isso é carregado para dentro do trabalho, dentro da cabeça do colaborador. Sim. Aí, o colaborador, o empresário, ele me pergunta assim, Alan, agora como é que eu faço? Eu não posso mais chamar a atenção do meu funcionário se ele fizer alguma coisa errada? Qualquer coisinha que eu faça, ele já fica ali, eu tô passando mal. Então, assim, o empresário, qual que é o nível da responsabilidade dele? Aonde que, melhor perguntando, né, para você entender, aonde que começa a responsabilidade do empresário para ele entender também o que ele tem que fazer dentro da empresa? Sim, a gente precisa dividir em 2 caixinhas. Risco psicológico, doença psicológica e psicossocial. Psicológico é aquilo que é de fato do indivíduo.
uma depressão, é aquilo que é da pessoa. Independente do que tenha do causado ambiente isso. onde ela esteja. Independente do ambiente onde ela esteja, independente do que tenha causado. Ok. Risco psicossocial, quando a gente fala aqui no nosso contexto de NR1, é aquilo que o ambiente de trabalho expõe este colaborador. Então, a gente está falando de carga de trabalho, de ritmo de trabalho. Então, é uma pessoa que tem que, toda hora, ela está muito acelerada, porque tem 1 milhão de coisas para fazer. De assédio. A gente está falando daquilo que o ambiente expõe. Preconceito, exatamente. Clareza de papéis. Eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei o que o outro faz, eu não sei a quem recorrer. Isso gera um estresse, porque limita o meu trabalho. Que é uma coisa que eu ouço com uma certa frequência de colaboradores, que ele não está definido qual que é o papel dele dentro da empresa. É o que a Ana falou. Ele é cobrado, mas ele não sabe direito por que ele está sendo cobrado. E nem a quem reportar. Exatamente. Então, isso tudo diz respeito ao ambiente. Isso é responsabilidade da empresa. Como é organizado aquele trabalho. Então, é disso que a norma fala. Então, o empresário ele não é responsável se ele tem um problema em casa. Isso gera um problema psicológico nele, por exemplo. E ele acaba levando isso para dentro da empresa porque está dentro dele. Não tem como tirar isso, colocar na gaveta e trabalhar, né? Ele não é responsável, mas dependendo de como o ambiente é organizado, isso potencializa. Então, é aqui que entra a responsabilidade do empresário. Exato. De prezar para que esse ambiente ele seja seguro psicologicamente, para a gente entender que, ok, tudo que acontece com esse colaborador lá fora não está sendo potencializado aqui dentro. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um colaborador que já tem um histórico ali de ter que tomar remédio por ansiedade e tudo mais, eu já sei que esse colaborador tem um histórico. Como que eu sei? Eu preciso abrir conversas, que é o que a gente já falou um pouquinho antes. Eu preciso dar espaço. Eu preciso ter um ambiente onde que essa pessoa possa ser sincera e falar comigo que ela tem problema. Ela tem os seus problemas pessoais. E como que eu, empresário, vou lidar com isso? Olhando para o ambiente. Então, se essa pessoa ela já tem tendência a ser ansiosa, eu vou ficar trazendo toda hora alguma coisa sem... Vamos lá, isso daqui você vai me entregar com esse prazo, isso aqui com esse prazo. Então, eu vou trazendo prazos para que essa pessoa não fique tão ansiosa. Então, é como eu estou organizando o trabalho para não potencializar um problema que a pessoa já tem. E aí... Diante disso, todas essas conversas, claro que a gente entende que cada empresa ela tem um ritmo de funcionar. Na Central, por exemplo, hoje eu consigo sentar com a equipe, sentar com a liderança e conversar com essas pessoas e entender o que está acontecendo, como que estão as coisas. Então, tem ali o período de experiência, eu tenho pesquisa, eu tenho 4 pesquisas em 90 dias que eu mando para essa pessoa, fazendo vários tipos de perguntas para eu entender como está sendo esse processo de integração. Então, eu estou organizando o meu trabalho também, cercando de um outro lado. Então, a responsabilidade do empresário, ele tem que se preocupar que, se o ambiente que ele está proporcionando para a equipe dele está seguro psicologicamente, promove o bem-estar. E o bem-estar não precisa ser a gente ter uma salinha ali de descompressão, uma mesinha de sinuca, um totozinho ali, não é de isso. Boa, né? Não é isso. O bem-estar, principalmente, é ter esse espaço de transparência entre colaborador e empresário e também entender qual a necessidade desse colaborador e o que de fato eu, enquanto empresário, consigo, sem sangrar o meu caixa, claro, né? O que eu consigo dar ou promover aqui? Eu não consigo, de repente, ter um vale alimentação muito alto, mas eu consigo, uma vez por mês, que seja, parar um pouquinho antes e a gente fazer uma confraternização para dar um alívio na mente. Eu consigo fazer o quê com esse, dentro da minha realidade aqui? Então, Eu tô sentindo que você quer falar. Realmente, eu queria complementar um ponto aqui do que a Nath está trazendo, entender esses 2 conceitos. É o que você disse, Alan. O receio do empresário é quem garante que esse empregado não vai trazer uma situação fora do ambiente de trabalho e
quando ali conveniente, ele pode alegar que o risco, né, que a causa, o adoecimento, ele foi em detrimento do ambiente de trabalho. Então, é justamente nesse ponto que a NR1, ela traz a premissa da documentação. Então, o fato de nós sabermos o conceito do que é psicossocial e os transtornos psicológicos, ele separa o entendimento, mas quem vai garantir, comprovar, é o plano de ação, que a NR1, essa atualização que aconteceu, ela preza para que a gente insira dentro do PGR essa evolução. Tudo bem, empresário, você consegue mapear dentro do seu ambiente de trabalho essa relação da liderança com os trabalhadores e compor lá dentro também as ações de mitigação, preventivas ou corretivas. Então, o que a NR1 ela trouxe é justamente o ponto ali de dúvida que eu acredito que eles precisam entender, é essa evolução, documentação. Precisa ter ferramenta para que faça isso de uma forma clara, né, e segura, porque se a gente fizer todo esse processo sem a metodologia correta, é a mesma coisa que nada. Então, chega no final, ele pode correr o risco ali de uma fiscalização, uma Passivo. multa, né? Então, e fora os passivos, que é o que a gente falou aqui, do custo, né? Qual empresário hoje vai ter o caixa suficiente para poder ali arcar com um processo, né? A média aí que a Nath trouxe, 370 mil. Qual o empresário que tem o caixa para isso? Fora esse risco indireto ali de estar exposto à fiscalização sem a devida comprovação. Então, dentro da NR1, eu preciso ter metodologia, ter essa clareza, entendimento dos conceitos, mas é eu, de fato, evoluir dentro do PGR completo. Então, o que ela disse também, a NR1, ela é antiga, então o GRO, ele tratava de riscos ocupacionais dentro de ergonomia, exposição a demais riscos. Então, quando o psicossocial ele foi incluído dentro dessa atualização da NR1, ele dita pra gente que toda essa separação do ambiente de trabalho para o fora do trabalho, ele fica subjetivo. Então, como é que eu vou comprovar? Garantido que dentro dessa empresa, toda essa relação, ela esteja devidamente, né, formalizada, e quais são as ferramentas. E aí a gente volta lá no início da nossa conversa, que são os benefícios. Então, se eu tenho assistência financeira, se eu tenho assistência psicológica, nutricional, se eu tenho hoje acesso fácil, né, à saúde física e mental, eu consigo utilizar dessas assistências dentro de um plano de ação. Porque não existe receita de bolo aqui. Cada empresa, ela traz a sua especificidade e logo ela traz a necessidade de um plano muito personalizado. Então, a gente entender esse contexto, né, que a Ana trouxe pra gente, a gente ir lá dentro desse ambiente, e quando eu falo ir lá, é a gente ter um contato direto, um contato transparente. E dentro da Central dos Benefícios, a gente tem o Bem Mais RH. É uma vez por mês a gente conectar esse empresário com especialistas no tema de saúde mental, NR1. Então, imagina você ter uma empresa, você tá lá totalmente, né, receoso com esses riscos, como que eu vou ser fiscalizado, como que eu monto essa pasta de documentação com a devida comprovação. E aí eu falo para você, o empresário ele consegue contar hoje com o apoio da Central dos Benefícios. A gente tem uma equipe multidisciplinar para poder apoiá-lo nesses momentos. E mensalmente ele consegue receber, para além disso, do que é a própria ferramenta. Então, a nossa ferramenta ela está amparada hoje na metodologia que a própria normativa ela pede da fiscalização. Então, existe um formulário padrão hoje, que é o da COPSOC, e a gente consegue introduzir ele dentro da nossa ferramenta de forma didática, prática, conectando com as assistências ali como uma ferramenta, né, de prevenção ou até corretiva de algum desvio ali, alguma vulnerabilidade encontrada. Então, aqui a gente consegue o todo. Unir 360, solução, segurança e conhecimento. Você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que é a central... Porque é impossível o empresário saber de tudo. Impossível. Né? Não dá simplesmente para o cara entender tudo que ele tem que fazer, mas ele sabe que ele pode contar com a Central dos Benefícios para fazer todo esse trabalho, todo esse processo dentro da locadora dele, entre aspas, terceirizar isso para a Central dos Benefícios para ajudar ele a mitigar esse Ele vai nos apresentar o problema dele. De Ele vai nos apresentar o problema dele. Quem vai contar, quem conhece melhor é o empresário. Então, quando a gente fala essa terceirização, eu falo com a via de mão dupla. 50% que é do nosso lado, que é entregar ferramenta, metodologia, direcionamento, a gente vai fazer. Mas o que eu não consigo fazer?
trazer todo esse contexto, fazer as pesquisas dentro do prazo direcionado. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim, você vai transferir a sua responsabilidade 100%. Não vai. A gente não consegue hoje entender 100% aquele ambiente, os riscos, se esse plano de ação ele foi executado, se no novo ciclo de reavaliação ele foi feito dentro do prazo. Então, eu falo que é 50%. Da nossa parte, fiquem tranquilos que a gente consegue ali entregar essa devida segurança. E a gente conta também com essa abertura, né, esse envolvimento dentro desse processo, que é muito importante do empresário também. Sim. Um outro tema que também é sensível, que eu já fui em várias locadoras também. Vou colocar um exemplo aqui. Só para a Central dos Benefícios me falar se consegue ajudar nesse caso ou não, porque você está vendo que o Sindilec faz a parceria de empresa madrinha com a Central dos Benefícios, para levar para você, o empresário, a solução desses problemas que tem a ver com NR1, que tem a ver com benefícios, para você ter um ambiente de trabalho muito mais propício à produtividade, ao bem-estar, bom relacionamento. É uma coisa que eu já ouvi falar assim direto. É o tal do jogo do tigrinho. É o colaborador que o cara pega o salário dele todo, gasta no jogo. Nossa, ou então faz um consignado lá no banco lá para poder gastar. Eu já vi casos de fazer consignado isso quando faz com a para agiota. Jogar. Isso quando faz com a agiota. Quando faz com a agiota. Não, isso aí é o que mais tem. É o que mais tem, mas não vamos falar dos agiotas, não vamos falar do consignado. Né? Passa por uma educação financeira. Exato. E aí o RH entra nisso também? A Central dos Benefícios consegue ajudar isso também? Sim, nós temos assistência financeira, que é justamente para apoiar. Mas é importante a gente frisar que a gente pode ter a assistência financeira, a Central ela presta ali até com praticamente custo zero para o empregador essa assistência. E o funcionário ele pode acionar. Mas é importante frisar que o empresário ele também precisa estar atento. Porque, eventualmente, esse colaborador ele vai dar sinais internamente. Ele vai pedir uma antecipação salarial, ele vai começar a pedir empréstimos consignados demais, e agora o empréstimo, né, ele está diretamente no FGTS, impacta diretamente no FGTS. O cara vai começar a fazer mais bico para ter dinheiro, exatamente. Vai pedir para ser mandado embora para pegar o acerto e pagar. Isso. Então, o empresário ele precisa estar atento a isso também. Mas o que ele pode fazer? Ele pode sugerir. A gente nunca recomenda que ele obrigue o funcionário a fazer nenhum tipo de assistência, nem a psicológica, nem nenhuma. Isso é, claro, de acordo com o que... adulto faz aquilo que quer, né? A gente não obriga nada. Mas ele pode direcionar, ele pode estar mais próximo nesse sentido. De, olha, eu tô aqui enquanto seu empregador, eu acredito que você é capaz de continuar e tudo mais, e eu quero que você continue. Mas isso precisa ser trabalhado. Então, eu te recomendo utilizar a assistência financeira que a gente tem aqui, junto com a Central, por exemplo. Então, ter quando a gente fala, né, da responsabilidade do empregador, é justamente isso, de prezar por esse ambiente. É responsabilidade prezar, porque essa pessoa que ela está endividada e ela está ansiosa, isso vai impactar na produtividade dela, ela não vai conseguir concentrar. Com certeza não, porque o salário cai na conta dela. O cara nem pagou as contas, é só para pagar os consignados para mexer com. E aí a família, tem filhos. Exato. O risco do trabalho, que é máquinas, né? A gente trabalha com locação de máquinas, a pessoa não está com a cabeça focada para trabalhar. Então esse assunto é um risco sério, que ele vai se expandindo para os outros colaboradores também, porque num caso, um acidente com máquina, eu tenho outras pessoas próximas, por exemplo. Então realmente é complexo, mas é possível. É possível. É possível. Mas o empresário ele tem que estar com esse olhar atento. E aí eu entendo que a maioria, né, desses empresários, eles estão preocupados em vencer o mês. Né? Sim. Em vencer o mês. E isso é para todo empresário. Eu penso que a única pessoa que acorda devendo todo mês é o empresário, porque ele já tem a equipe inteira para pagar, já é responsabilidade dele, né? Exatamente. Então, ele muitas vezes não vai ter
condições e tempo, nem conhecimento para fazer isso, então ele precisa realmente contar E com nem esses tem como ter, parceiros. porque é muita coisa Não pra tem tomar como. conta, né? Ou ele precisa ter parceiros que realmente consigam assumam essa responsabilidade ou direcionem da melhor maneira como ele vai cuidar dessa equipe. Tem uma outra pergunta. Pode ficar à vontade hoje, tá? Central dos benefícios tem tudo, né? Só não... Daqui a pouco eu vou fazer, tem dinheiro lá? Tem. Brincadeira, tá, gente? Tem não. Em breve. Em breve. Quem sabe? Empresto. Medicina do trabalho e saúde ocupacional. Eu tenho todas as locadoras, elas têm uma oficina, praticamente todas as locadoras, e a oficina é o ponto de gerar acidente. Então, tanto é que o mapa de risco, você vai lá e tá piscando igual uma árvore de Natal, porque é cheio de risco. A locadora que ainda não tem isso mapeado, não tem uma medicina do trabalho, uma saúde ocupacional, a Central dos Benefícios também tem esse produto para oferecer? Temos o GRO, que nós temos uma empresa que ela faz, sim, enquanto parceiro, né? Essa prestação de serviço em toda a medicina ocupacional. Então, quando eu falo, né, quando a Rayane traz ali que a gente tem essa ferramenta, então o que é esse GRO, né? É o gerenciamento de risco ocupacional. Então, dentro de um sistema, essa empresa ela consegue solicitar exames admissionais, periódicos e tudo mais. Ela consegue entrar em contato e solicitar que seja feito o PGR e o PCMSO, que são documentações legais e obrigatórias para praticamente todas as empresas, e ela consegue também solicitar esses serviços, né, de treinamento, de acompanhamento, enfim. Então, toda a parte de gestão de risco ocupacional também a gente tem como apoiar o empresário. Muito bom. E é muito importante destacar que quando a gente fala aqui sobre a Central oferecer uma solução de NR1, a gente separar, porque dentro do mercado, né, quando a gente percebe ali movimentações, tendências, o próprio mercado ele traz uma demanda de solução de proteção. Então, a gente sabe que existem aí né, prestadores de serviços, empresas que se posicionam vendendo a NR1. E aí, quando você vai ver, é um formulário só do psicossocial e ele vai precisar pegar essa evolução e compor dentro do PGR, porque quando ele for mandar, ele não vai mandar separado, vai mandar junto. Então, não tem como você separar totalmente, porque uma coisa está diretamente interligada à outra. Então, de fato, é o GRO compondo a NR1. E a nossa solução, ela é completa. Então, ela traz o perfil de saúde, indicadores de absenteísmo, olha, seu ASO periódico está para vencer. Então, ele consegue ter um dashboard gerencial. Imagina eu falar para você que a gente consegue levar para um microempresário uma solução que ela não vai só fazer o que agora a NR1, a normativa, ela traz para a gente de fiscalização, de risco de multa. Não, a gente vai levar uma ferramenta de gestão completa, tanto na parte do psicossocial, quanto na parte de saúde, né? O perfil de saúde desses trabalhadores. Muito bacana. Você só fica sozinho, você aí, empresário, está assistindo a gente, porque você quer. Porque na Central dos Benefícios tem todos esses acompanhamentos, toda essa consultoria, para você parar de ficar passando aperto na sua locadora, achando que a sua vida é só alugar máquina. Não é. Você é um empresário, você tem responsabilidades e você precisa se conectar com a realidade da gestão da sua empresa. E a Central dos Benefícios está aqui. Eu, do lado do Sindilec, eu estou super feliz que a gente tem uma parceria, porque eu respiro aliviado, porque o tanto de indagações e perguntas que às vezes eu tenho que responder do empresário, e eu não consigo saber de tudo, né? E essa parte todas que vocês fazem, não só para as locadoras, mas para outros segmentos também, isso é fantástico. Vocês estão de parabéns e, assim, eu estou muito feliz com essa parceria. Porque a Ana está aqui com a gente, já trabalha comigo há um bom tempo, né, Ana? Já tomamos... 8 anos, né, Ana? Muitos cafés, né? Já tomamos muito café, né? E vamos tomar muito mais cafés ainda. E aqui embaixo do nosso vídeo você vai ver o contato da Central dos Benefícios. Você vai ver o contato da Ana também, para você ligar e chamar na sua locadora, para que eles possam fazer um mapeamento de todas as coisas que vocês precisam. Porque não adianta nada eu virar e falar que eles vão fazer A, B ou C. Eles vão até a sua locadora, eles vão entender todos os ambientes de vários pontos de vista
para sugerir para você as melhores soluções. Não é isso mesmo? É isso aí. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Pessoal, Exatamente. então o papo é ótimo. Se eu pudesse, a gente ficava aqui até mais um tempão, porque Muito bom, né, o papo? é muito Foi é muita coisa para a gente rico. levar para você. São muitas informações, mas o mais importante é apresentar para você a Central dos Benefícios, você entender que é um grande parceiro do Sindilec de Minas e vai levar para você mais tranquilidade para você pensar no cerne do seu negócio, que é alugar equipamento. E o que depende da Central de Benefícios te ajudar, coloca na mão deles que vai estar muito bem assistido, ok? Exatamente. Nath, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Uma honra, parabéns pelo seu trabalho. Prazer Viu? foi meu. Muito feliz por participar. E conta com a gente, né? Sempre. Sempre, né? Sempre. Rayane, que bom, né? Que quando a gente faz essas parcerias, por trás de todo bom negócio tem sempre uma amizade, né? Com Verdade. certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você ter vindo e obrigado por todo o trabalho que você faz lá na Central. Eu que agradeço o convite, foi uma oportunidade muito rica. Eu sempre falo que é uma troca, né, muito produtiva da gente encontrar esse espaço aqui, de conseguir falar com públicos distintos. Então, eu também estou muito grata por poder participar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Ana, eu não preciso nem falar da satisfação que eu tenho de ter você aqui com a gente. A gente já trabalha já há tantos anos, uma parceria, uma amizade muito grande. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória que eu já conheço antes da Central dos Benefícios. E eu tenho a tranquilidade de saber que na sua mão as locadoras estão muito bem assistidas. Obrigado, viu? Alan, eu que agradeço. E eu quero aproveitar esse momento para te parabenizar por esse trabalho tão rico. Um Lockcast tão perfeito. Você revolucionou totalmente a marca Sindilec. Hoje a gente consegue enxergar, ver em vários lugares a sua proximidade com as locadoras. Eu acho esse trabalho fundamental. Você hoje já é um indicador de NR1. Porque ele entra em contato comigo e fala, Ana, eu tô locadora aqui e tal. Você vem aqui, tá? É que plano de saúde, eles precisam. Olha, trate com carinho. E não demora pra vir aqui, não. E não demore pra vir aqui, não. Ana, que é odontológico, o pessoal quer um suporte. Vê o que você consegue fazer. Então, eu quero te parabenizar. Esse trabalho que você faz é muito rico e é totalmente diferenciado do mercado. Porque se perdeu, né, gente? O mercado se perdeu. Hoje, essa visita que o Alan faz, essa proximidade, a realidade se perdeu. Tá? Então, eu quero te dar os meus parabéns por esse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui. Isso é muito enriquecedor. E que vem os próximos, tá? Com certeza. E aí, nessa deixa, eu quero só falar uma coisa que eu analisei. Nós analisamos a nossa parceria. Eu vou passar a palavra para a Rayane aqui, só para ela poder apresentar um brinde exclusivo para as locadoras. Uma surpresa. A gente deixa o melhor para o final. Você entendeu, né? Isso aí. Então, eu quero falar diretamente para você, empresário da locação, que está nos assistindo. Foi uma oportunidade muito interessante de estar aqui. E a gente pensou com muito carinho em trazer uma condição diferenciada para vocês. Aqui a gente falou sobre saúde, proteção, segurança. Falamos sobre NR1. Então, a gente pensou em trazer um diferencial aqui para vocês. Que, para todos vocês que estão nos assistindo, vocês podem fazer contato aqui nos nossos canais oficiais de contato para poder receber a ativação do Well Hub, o Gympass, tá? Acredito que pelo Gympass aí é o nome mais conhecido. A gente consegue ativar de forma isenta até 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, vocês conseguem aí utilizar de todo o ecossistema wellness, né? De saúde e bem-estar da Well Hub, tá bom? Então, só mandar pra gente a mensagem, assistir o Lockcast e eu quero ativar o Well Hub aqui na minha locadora. O acesso às academias, todo mundo malhando. Academia, né? Exatamente. Academia. Empresário, você vai ficar mais bonito, hein? Academias. Pode fazer musculação, natação, tem várias atividades. Isso tudo gratuito? Até 31 de dezembro? Até 31 de dezembro. Lembrando que o sistema da Well Hub, ele dá acesso ao aplicativo e dentro desse aplicativo ele consegue ali saúde mental, acompanhamento nutricional, um profissional de educação física online. E aí, cada pessoa que estiver ativa dentro da Well Hub, ela também pode ali ativar diretamente com a Well Hub acesso
presencial a essas academias. Então, o inicial lá fica em torno de R$ 39 reais, R$ 35, R$ 39 reais. Quando a gente para pensar nessa democratização de acesso às atividades físicas, né? Então, é uma grande oportunidade, lembrando que eles não têm hoje um acesso aberto à pessoa física ou a pequenos negócios. Então, a Central, ela traz isso hoje como um grande diferencial e a gente decidiu trazer de forma isenta aqui para você que assiste o LockCast até 31 de dezembro. Então, isso é feito via central de benefícios. Sim, dos exatamente. benefícios. Exato. Perfeito. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Todas vocês estão de parabéns. Alegria muito grande da gente ter essa amizade, essa parceria. E para você que nos assistiu até agora, o meu muito obrigado. Um forte abraço para você e eu te espero no próximo LockCast. Tchau.